Agora, como hoje é Sexta-feira Santa, e o dia de hoje, como eu já adiantei, é um dia de muita reflexão, e é um dia tão importante, eu recebo uma pessoa muito especial. Vem conversar com a gente sobre o verdadeiro significado desta data. Ele é padre, apresentador, escritor, cantor, por onde passa, cativa a todos. E é nosso amigo, e é transparente, é uma pessoa que eu admiro muito. Padre Juarez, me dá um abraço. Ô, Cláudia, de todos os adjetivos que você falou, o que eu mais gostei é amigo. Meu amigo, amigo isso é maravilhoso. Sua bênção, padre. Deus abençoe todo mundo nesse dia tão bonito e tão importante. Eu gostei quando você falou no começo do programa, não há coisa mais fascinante do que o amor de Deus. E não é mesmo, não existe na Terra, na nossa existência, não existe algo mais fascinante, mais impressionante do que o amor de Deus. E é justamente a sexta-feira da paixão, a sexta-feira santa, o momento da cruz é que a gente consegue perceber esse amor. Eu às vezes uso um termo que poderia ser usado, é um exagero, mas um amor tresloucado de Deus, um amor apaixonado de Deus. Porque o que Jesus faz na cruz é fruto de muita paixão mesmo. Por isso sexta-feira chama Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, né? O nome Paixão de Cristo mostra, é interessante esse nome Paixão, né? Porque a paixão significa, do grego é pathos, aquilo que faz a gente sofrer, ou seja, o sofrimento de Cristo. Só que a paixão passou a ser um significado de amor por causa de Jesus, porque o sofrimento de Cristo não foi simplesmente um sofrimento masoquista, né? Foi um sofrimento por amor. Por amor, ou seja, tudo que Jesus sofreu por amor. Essa sexta-feira que nós revivemos aquela sexta-feira em Jerusalém é para mostrar o quanto Deus nos ama até o fim, nos amou até o fim, né? Que diz a Bíblia, nos amou até o fim. E em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento voltou atrás, mas amou até o fim. É o fruto daquela aliança que um dia Deus fez conosco. Interessante que quando Deus faz aliança conosco, Ele cumpre essa aliança à risca. Nós nem sempre, nós quebramos a aliança várias vezes. Mas Deus, Ele faz a sua parte, ou seja, Ele não volta em 1 milímetro, ou seja, é um amor muito apaixonado por nós. Essa morte de Cristo, ela estava planejada? Olha, a morte de Cristo, como aconteceu, não era... Cristo poderia ter morrido, ou poderia ter morrido em outro lugar ou de outra forma. A sua presença é salvífica. A encarnação é um fato que faz com que a salvação aconteça. Como dizer assim, estava tudo planejado, nós teríamos de dizer, não, então tudo está certo, Judas fez o certo. Não é assim, não precisaria ter acontecido isso. Jesus nos salva, o nosso Salvador é Jesus. Isso não existe meio termo, não existe conversa. Não, ele não seria... Não, ele é o Salvador e ele é que me redimiu, que me libertou. Agora, como é que foi essa libertação? Foi de uma forma muito cruel, porque o preço do resgate foi o sangue dele. Então isso é muito cruel, porque Jesus poderia ter nos salvo e ter resgatado e não precisaria ter passado por essa crueldade. Mas ele passou e foi até o fim, como a gente diz, pagando a nossa salvação, a nossa libertação, nosso resgate. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, a palavra resgate é muito bonito, me soa muito bem, resgate, porque o resgate é quando alguém é sequestrado, você precisa pagar um resgate. A morte nos sequestrou, o pecado nos sequestrou. A gente se afastou. Se afastou. Então, foi pago um resgate, foi pago esse resgate, ou seja, Deus me resgatou, e me resgatou com seu sangue, ou seja, precisou derramar sangue, precisou haver muito sofrimento, e esse sofrimento mostrou, né, de uma forma cabal como Deus me ama, como Deus é apaixonado por mim. Agora, Deus já conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos como Deus, mas enquanto Jesus aqui, Deus encarnado, Ele viveu os sofrimentos que a gente vive, né? Ele sentiu todas as dores que a gente sente, é isso? Interessante isso, que a encarnação é uma coisa muito impressionante. É uma coisa muito impressionante. A encarnação significa Deus tomar a nossa carne. Agora, imagina você, ele assume, porque é um rebaixamento.
A teologia chama de kenosis, porque é um esvaziamento, ou seja, ele esvaziou-se da sua divindade, não perdeu a sua divindade, mas rebaixou até nós e passou a sentir dor como nós. Diz a Bíblia que ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado, Mas ele sentiu dor, ele sentiu fome, sentiu as nossas necessidades. Um Deus não precisa fazer isso. Mas isso é interessante. Por que Deus faz isso? Porque é a única maneira de eu salvar alguém. Eu preciso estar no mesmo nível para eu salvar alguém, né? Eu uso a figura, olha, quando eu quero tirar alguém do buraco, eu não posso dizer lá do lado de cima, dizer assim, saia daí. Não, eu tenho que me lançar no buraco também, ficar no mesmo nível dele e resgatar. É o que Deus fez. Ou seja, ele encarnou, ele tomou a nossa carne, ficou no mesmo nível, sente a nossa dor, sente o nosso sofrimento, para que eu possa ser resgatado por ele. Então Jesus é Deus. É Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Nós temos a fé cristã, ela mostra Jesus, aliás, mostra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma divindade nas três pessoas, e Ele é Deus. Deus encarnado, ou seja, não há um Deus mais próximo do que quando se manifesta em Jesus. Agora, Jesus, quando foi crucificado, ele ficou ali, ressuscitou na Páscoa e voltou para o céu. Isso. E quem está aqui com a gente? Quem está aqui com a gente? A presença salvífica e amorosa de Deus se manifesta no Espírito Santo, que está aqui no meu coração, está no seu coração, porque nós passamos a ser templo do Espírito. E que Espírito Santo é esse? É o mesmo Espírito de Jesus. É o Espírito que movia, que fazia Jesus pregar, é o Espírito que ressuscita Jesus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então, a gente, de uma maneira pedagógica, a gente diz que nós vivemos esse tempo do Espírito, porque o próprio Jesus diz assim, olha, eu enviarei para vocês um Espírito Consolador, um Paráclito, um advogado, que fale, que defenda vocês. É uma promessa da Páscoa, o Espírito Santo, promessa da Páscoa. Aliás, a Páscoa, nós chamamos de Páscoa esse tempo no cristianismo que nós adotamos e usamos um termo hebraico, um termo hebraico. Páscoa já era um termo, já era usado entre os judeus, Pessah, que era a passagem da escravidão para a liberdade. Só que nós vimos essa passagem de uma outra forma, passagem da morte para a vida, a morte para a vida. Então nós chamamos isso de Páscoa. Para nós, a Páscoa tem um significado não só territorial, físico, não, mas a Páscoa tem um sentido muito profundo. Ou seja, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Quando eu digo Páscoa, eu estou dizendo vida, paixão, morte e ressurreição. Isso é o fundamento da minha fé. São Paulo dizia assim, se Cristo não ressuscitou, então não adianta nada, vai a nossa fé, é bobagem, então vamos comer, vamos beber, porque não adianta nada, não existe nada, tal. Mas não, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e dá sentido à minha vida. Dá sentido à minha vida por quê? Porque a minha vida tem sentido em Deus quando eu ressuscitar com Ele. Porque Ele ressuscita como o primeiro a ressuscitar. A palavra de Deus é muito clara. Ele como primogênito, o primeiro a ressuscitar. E é interessante que São Paulo tem um momento que fala do corpo, que Jesus é a cabeça do corpo místico e todos nós fazemos parte desse corpo. Ora, ele diz, se a cabeça ressuscita, todo o corpo ressuscita. Como que vai sua cabeça ressuscitar? Então, ou seja, todos vamos ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar. Se a gente crer em Cristo. Se a gente... aliás, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quem guarda a minha palavra não verá a morte. Olha, Jesus que falou isso. Quem guarda a palavra não é simplesmente saber a palavra de Deus de cor. Mas guardar a palavra é assumir a palavra de Deus na sua vida e transformar isso em gesto. Transformar em coisa concreta que eu possa ver em bondade, em caridade, em amor, em respeito. Isso é guardar a palavra. A gente falou um pouquinho do Espírito Santo, né? Que na ressurreição, Jesus até tem uma passagem que ele fala que eu vou, mas deixo com vocês o Espírito Santo. Isso mesmo. O que o Espírito Santo frutifica? Quer dizer, deixa de consequência se ele está em nós? Olha, em São Paulo, em Gálatas 5, São Paulo responde isso, né? Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito Santo. Alegria. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que não é alegre tem que ter cuidado. Opa, será que o Espírito não está produzindo? A paz, o Espírito produz a paz. E o Espírito produz um coração pacífico.
Um coração, o Espírito produz paciência, saber esperar o momento de Deus. Né? A temperança, isso é fruto do Espírito. O que é temperança? A temperança é você ter... A temperança vem de tempero, né? É você saber medir as coisas, saber você ter, equilibrar-se, equilíbrio nas coisas, equilíbrio, né? Então, isso são frutos do Espírito, a afabilidade. Afabilidade, essa palavra ser é difícil. Afável. Uma pessoa grosseira, pode ter certeza, não tem o Espírito Santo. Uma pessoa grosseira não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz afabilidade, a amabilidade no trato com as pessoas, no trato com o outro. Então, isso é... Então, se você quiser saber se você realmente o Espírito está produzindo fruto em você, leia Gálatas capítulo 5. Que ela fala quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos simplesmente da carne e que você vive sem o Espírito, né? E dá pra gente mudar isso, virar a chavinha? Por exemplo, pensando naquela pessoa amargurada, triste, brava, destemperada. Ela consegue mudar essa... Consegue, porque o Espírito está nela. Essa natureza. O Espírito está nela. Mas porque o Espírito Santo está nela, nós não somos o templo do Espírito, o Espírito está nela. Por que o Espírito não consegue agir? Porque ela não tem docilidade suficiente para deixar o Espírito agir. Ou seja, ela não deixa com que o Espírito conduza a vida dela, né? A gente fala assim, o temperamento é uma coisa que a gente nasce. Nós temos temperamento sanguíneo, como Hipócrates falou, temperamento sanguíneo, temperamento colérico, mas a gente pode mudar o temperamento? Diz alguns especialistas que a gente não consegue mudar o temperamento, mas a gente pode controlar pelo Espírito Santo, pela espiritualidade. Aliás, ter espiritualidade é deixar o Espírito agir. Eu lembrei de um versículo que fala nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, Pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele age na vida da gente. Mas eu primeiro preciso deixar o Espírito agir. A figura do Espírito Santo como fogo é muito interessante. O fogo é abrasador, o fogo modifica, né? Toda vez que a gente precisa de modificar uma substância, a gente usa fogo. A cozinha é assim, né? Quando você tem para cozinhar um alimento, se você quiser mudar a constituição molecular, a constituição atômica até do alimento, você usa fogo e muda. Né? O Espírito Santo muda também a minha vida, o Espírito Santo transforma a minha vida, ele me transforma, né? Ele arrasa aquilo que precisa ser arrasado, queima aquilo que não precisa, fez figura do fogo, né? Queima aquilo que precisa e dá vida à minha vida, porque o Espírito Santo às vezes está lá, como aquela brasa bem cheia de cinza em cima, então precisa chegar e avivar essa convidando mesmo, pedindo em oração, em contrição. O Espírito, nós não... Aí outra coisa, São Paulo é fabuloso, né? Nós não sabemos rezar, nós precisamos que o Espírito reze em nós. Então tem hora que a gente não sabe rezar, então você tem que pedir, pelo amor de Deus, reze em mim, o Espírito de Deus. Então isso... Veja só que lindo, isso tudo nós vivemos nesse tempo de Semana Santa, nesse tempo de Sexta-feira da Paixão, amanhã na ressurreição, quando nós tivermos a Vigília Pascal e nós fomos... Tudo isso é para ser novamente vivido. Este reavivar a chama do Espírito na minha vida precisa acontecer nesses tempos fortes. Por isso nós temos esses tempos fortes, Páscoa, Natal, por isso nós temos essas festas maravilhosas. Que lindo tudo isso. A gente tem um minuto para encerrar e eu sei que nesse momento tem gente muito triste. Isso, é verdade. Né? E tem gente muito triste pela crucificação de Cristo e não está conseguindo enxergar que a gente tem um Jesus vivo, um Espírito Santo presente. E tem gente muito triste porque só está vendo seus problemas. Eu queria agora que a gente, nesse um minutinho, pudesse deixar uma palavra. O grande problema nosso é achar que a nossa história, termina na Sexta-feira da Paixão. E não é. A Sexta-feira da Paixão é o meio do caminho. Porque a nossa história, ela termina na ressurreição. Maria Madalena fica desolada, olhando para dentro do sepulcro e chora. E o próprio Jesus aparece para ela e diz Maria, e ela não conhece Jesus, porque ela tem os olhos fixos na morte, no túmulo. Esse tempo da Sexta-feira da Paixão, esse tempo de Páscoa, não é para fixarmos os nossos olhares na morte. Nós vamos olhar para a morte, mas olhando além da morte, que há uma vida e há uma ressurreição. Na nossa vida é assim. Nós não olhamos para a doença somente, nós não olhamos para o problema somente, nós não olhamos para a dor somente, nós olhamos para além. Além significa a vida que renasce, a vida que ressuscita com Jesus. Que lindo.
Feliz Páscoa! Ah, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Não, eu vou lhe dar Feliz Páscoa no domingo, lá em Isso. Barretos. Ah, em Barretos, com gente uma vai grande tá lá. festa, você vai ter que Ah, estar. a gente vai tá lá. E aí, quando encontrar comigo, Padre Juarez, já dá um abração, pede Isso pra mesmo. tirar foto, que a gente gosta, né, Muito, Padre? eu gosto de tirar. Eu gosto também. Retrato é uma coisa comigo mesmo. Retrato não, fala retrato, parece que a gente bom. tá velho. Tá bom, né? É melhor Verdade. falar fotografia. Fotografia. Fala selfie, que fica mais moderno. Selfie, a selfie, é. Né? Mas Feliz então, Páscoa. domingo a gente se encontra Tá lá. bom. Muito obrigada. Olha, Deus abençoe a Amém, todos, viu? obrigada. Bom? Eu amei que você Amém. veio. Obrigada, Amém, Padre. obrigado, viu? Tem nada mais precioso do que a gente falar desse significado, desse dia tão especial, tão único, né?